Fala galera, aqui quem fala é o professor Moacir e hoje eu vou comentar com vocês aqui alguns exercícios de genética, certo? Então vejam só, esse primeiro aqui vai dizer o seguinte pra gente. Em urtigas, o caráter denteado das folhas domina o caráter liso. Numa experiência de polinização cruzada, obtivemos o seguinte resultado. 100 denteadas e 25 lisas. Portanto, qual seria o possível genótipo dos genitores? Consideraremos, então, Dzão para dominante e Dzinho para recessivo, correto? Então, vamos aqui nesse caderno do lado de cá. Então, se nós observarmos que nós tivemos aqui, ó, a formação de 105 indivíduos, certo? Ou 125 urtigas, certo? E dessas 125 urtigas, nós tivemos aqui algumas com caracteres lisos e outras com caracteres denteadas. Bom, mas quem que teve a característica lisa? De 125, nós tivemos, então, 100 com característica lisa e nós tivemos aqui 25 com característica denteada. Se nós sabemos que o Dzão ele é responsável pela característica dominante, nós podemos observar o seguinte. Bem, o dominante ele é mais forte que o recessivo, portanto, o dominante ele aparece mais vezes, certo? Quem aparece mais vezes? 100. Bom, mas 100 o que nós tivemos? Nós tivemos 100 denteadas, certo? Se 100 denteadas, então, aparecem mais vezes, provavelmente os indivíduos denteados terão um gene Dzão, certo? Só que o indivíduo de 25, ele é o indivíduo liso. Portanto, o indivíduo de 25 nós chamaremos aqui de gene Dzinho, certo? A pergunta é, qual é o genótipo dos pais? E aí nós podemos tentar. Se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, o pai sendo Dzão, Dzão, e a mãe sendo Dzinho, Dzinho, nós teremos 100% Dzão, Dzinho. Só que 100% Dzão, Dzinho vai nos dar uma característica denteada. E nós temos uma característica lisa também. Então, Dzão, Dzão e Dzinho, Dzinho não serve. Dzinho, Dzinho e Dzinho, Dzinho, pior ainda, porque todos seriam lisos. O Dzão, Dzão e Dzão, Dzão também não serve, porque Dzão, Dzão vezes Dzão, Dzão dá 100% denteado. Mas se nós tivermos o cruzamento Dzão, Dzinho vezes o cruzamento Dzão, Dzinho, o que nós vamos ter? Dzão com Dzão vai dar aqui Dzão, Dzão. Esse Dzão com esse Dzinho vai me dar aqui Dzão, Dzinho. Dzinho com Dzão dá Dzão, Dzinho. E Dzinho com Dzinho dá Dzinho, Dzinho. Então, provavelmente, esse aqui corresponde às minhas 25 lisas, certo? E toda essa região aqui corresponde à minha 100 denteada, correto? Então, esse aqui, qual o genótipo dos pais? Os genótipos dos pais, então, seriam Dzão, Dzinho para um e Dzão, Dzinho para o outro, certo? Vamos ver, então, o nosso exercício número 2. O exercício número 2, ele diz o seguinte. Olhos castanhos são dominantes sobre olhos azuis. Um homem de olhos castanhos, filho de pai de olhos castanhos e mãe de olhos azuis, casa-se com uma mulher de olhos azuis. Qual a probabilidade de que tenha um filho de olhos azuis? Então, veja só. Se o homem... Então, vamos fazer o desenho aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, o homem, certo? Ou melhor, eu fiz a mulher primeiro. Então, a mulher casa-se com o homem. Essa mulher, ela tem olhos azuis. Então, vamos pintar ela aqui, ó. Então, pintamos ela aqui no heredograma. Essa mulher tem olhos azuis. Não fala nada dos pais delas, mas fala aqui dos pais do homem. Então, esse homem tem uma mãe e esse homem tem um pai. No exercício, ele fala que o pai tem olhos castanhos, mas a mãe tem olhos azuis, certo? Aí a pergunta seria, o filho que eles terão, qual a probabilidade de também ter olhos azuis, beleza? Vamos lá, pessoal. Os olhos azuis são recessivos, assim como os verdes, ou assim como os verdes, né? Então, ó, vamos colocar o azinho, azinho, para quem tem olhos claros. Se esse indivíduo aqui, ó, é filho de um pai de olhos castanhos, esse aqui, eu não sei se é azão, azão ou azão, azinho. Então, eu vou falar que é azão alguma coisa. Mas eu sei que ele tem um azinho da mãe e um azão do pai. Portanto, é azão, azinho e azinho, azinho. Então, aqui nós já temos o possível resultado do cruzamento. Quando nós cruzarmos azão, azinho com azinho, azinho, nós teremos um indivíduo que será azão, azinho, de probabilidade. Outro aqui que poderia ser azão, azinho. E aí nós temos o seguinte, ó.
azinho, azinho com azinho, 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 azinho. E o azinho, azinho com azinho, 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 azinho. Então, daqui para cá, olhos escuros, daqui para cá, olhos claros. Então, temos uma chance de 50%, correto? Bora lá então, ó. O nosso outro exercício. A cor dos coelhos, ó, nos coelhos, a cor preta dos pelos é dominante em relação a quem? Em relação à cor branca. Então, a cor preta é dominante em relação à cor branca. Cruzaram-se coelhos pretos heterozigotos entre si e nasceram 200 filhotes. Então, a pergunta é, desses 200 filhotes, quantos são heterozigóticos? Então, vamos lá, de 200 filhotes, ó, de 200 filhotes, quantos são azão-azinho, certo? De 200 filhotes, quantos são azão-azinho? Então a pergunta é, bem, se a cor preta é dominante, a cor preta é o azão. Se a cor branca é recessiva, a cor branca é o azinho. Se cruzaram heterozigóticos, cruzou azão-azinho com azão-azinho. Portanto, nós teremos aqui o seguinte resultado. A gente pode fazer o quadro aqui para quem não estiver entendendo. Então, ó, quem que vai ficar nesse quadro de punê? O azão-azinho e o azão-azinho. Então, aqui nós teremos azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Quem é heterozigótico aqui, ó? Esse é heterozigótico e esse é heterozigótico. Bom, mas o total aqui não eram 200 filhotes? Então quer dizer que nós tínhamos 50, 50, 50, 50. Desses 200 filhotes, nós temos 100 que são heterozigóticos, ou seja, 50%. Joia? 50% então. Vamos lá, o nosso exercício de número 3, né, o nosso exercício de número 3, ele vai dizer aqui o seguinte, ó, nosso exercício de número 3. Nos coelhos já foi, não, número 4 então, né? Na planta Mirabilis jalapa, quando você cruza flores brancas com planta de flores vermelhas, em F1, nós teremos todos os descendentes de flores róseas ou rosa. Na autopolinização de F1, aparecem folhas cujas flores são. Então veja aqui, ó, nesse caso nós temos uma ausência de dominância. Então como assim ausência de dominância? Eu tenho uma característica para a cor branca, certo? Vou colocar aqui, tirar o cabo, ó. Eu tenho uma característica para a cor branca, beleza? Eu tenho uma característica para a cor vermelha e eu tenho uma característica aqui, ó, para a cor rósea, certo? Então, esse exemplo aqui é um exemplo da parte de biologia que diz o que é chamada de herança intermediária. Então, nós temos aqui uma ausência de dominância. Portanto, nós teremos só genes dominantes. Nessa ausência de dominância, não precisa do recessivo. Vzão, Vzão, Bzão, Bzão. E quando dermos aqui, ó, Vzão, Bzão, nós teremos a flor rosa. Então, quando você cruza rosa com rosa, que é o resultado de F1, para termos o F2, nós teremos, então, Vzão, Bzinho com Vzão, Bzinho. Então, ó, Vzão, Vzão vai dar uma cor vermelha, Vzão, Bzão, cor rosa, Vzão, Bzão, cor rosa e Bzão, Bzão, vermelha. Portanto, nós teremos 25% vermelha, 50% rosa e 25% de cor branca, certo? Vamos lá, outro exercício, pessoal. O albinismo, ela é uma ausência total de pigmento, ou melhor, né? O albinismo é a ausência total de pigmento devido a um gene recessivo. Então, um homem e uma mulher planejam se casar e desejam saber qual a probabilidade de terem um filho albino. Então, ó, nós teremos aqui algumas partes que nós poderemos esclarecer. A pergunta é, o que você lhes diria se, embora ambos tenham pigmentação normal, cada um tenha um genitor albino? Então, o que nós diríamos aqui? Ó? Na letra A, veja só. Se os dois têm pigmentação normal, então vou considerar aqui, ó, homem e mulher. Os dois têm pigmentação normal. Mas aí, ó, esse cara tem uma mãe, esse cara tem um pai. Essa senhora aqui tem uma mãe, essa senhora aqui tem um pai. E a pergunta aqui, ela diz, e a resposta desse exercício ela é bem simples. Por quê? Se cada um tem um genitor albino, então quer dizer que cada um, ó, pode ter um gene recessivo. Não sei se é mãe, não sei se é pai. Mas aí a questão é, se eles planejam ter um filho, eu já sei que essa mulher é normal em relação à pigmentação da pele com o gene albino.
esse homem é normal em relação à pigmentação da pele com gene albino. E esse resultado nós já fizemos anteriormente, que é azão azinho com azão azinho. Isso aqui vai me dar 25% de chances de ter um indivíduo que tenha a pigmentação da pele para o albinismo, certo? Então essa pergunta aqui, 25%. Na pergunta B, ela diz aqui o seguinte, ó, na pergunta B. O homem sendo albino e a mulher normal em relação à pele, mas o pai dela albino. O que nós diríamos para o indivíduo? Se na primeira nós falamos que existia uma chance de 25%, aqui nós teremos agora o homem que é albino, portanto azão azinho, e a mulher que é normal, filha de pais, ou um dos pais que é albino. Então, azão azinho. Então, nesse caso aqui, ó, vai dar azão azinho, e aqui nós teremos azão azinho. Então, se nós cruzarmos azinho com azinho, nós teremos azão azinho, ou melhor, né, ó, aqui dá azinho azinho. Para a gente fazer de novo isso aqui que ficou meio embolado. Então, qual é o resultado do cruzamento? Vamos pegar lá os indivíduos, então. Então, nós teremos, então, azão azinho para a mulher e nós teremos azinho azinho para o pai. Quando cruza o azão com azinho, vai me dar azão azinho. Quando eu cruzo o azão com azinho, vai me dar azão azinho. E aí é o seguinte, ó, quando eu cruzo azinho azinho, azinho azinho albino, azinho azinho, azinho azinho albino. Portanto, existe aqui existe uma chance aí de 50% do indivíduo nascer albino, certo? E aí a questão C, ó, o homem é albino e na família da mulher não existem albinos. Portanto, nessa pergunta C, nós teremos então o homem albino, que é azinho azinho. Se na família da mulher não tem albino, ela é dominante homozigota. Portanto, nós teremos, ó, todos os cruzamentos que nós vamos fazer aqui, vai nos dar 100% azão azinho. Ou seja, no primeiro cruzamento deu 25% de chances, no segundo 50% de chances, e no terceiro aqui, ó, 0% de chances do indivíduo nascer albino, correto? Então vamos passando então adiante. Bem, essa aqui é o seguinte, ó. Era só para identificar, né, por exemplo, homozigoto dominante azão, homozigoto recessivo azinho e heterozigoto azão, certo? Então essa aqui eu não vou nem fazer com vocês. E aí eu vou fazer essa próxima aqui, que é o heredograma, certo? Então vamos desenhar esse heredograma aqui para discutirmos melhor. Então esse exercício vai falar o seguinte, ó, no heredograma baixo, os indivíduos representados por símbolos escuros são portadores de um caráter condicionado por um único par de genes. Então nesse caso aqui, ó, é para responder quantos são homozigóticos e quantos são heterozigóticos com certeza, certo? Então, ó, nesse heredograma nós temos então esses pitadinhos aqui que apresentam uma manifestação genética. Portanto, esse indivíduo aqui, ó, ele é homozigoto recessivo, esse indivíduo aqui, ó, homozigoto recessivo, e esse aqui, homozigoto recessivo. Portanto, 1, 2, 3, 4 homozigóticos recessivos, certo? Agora, ó, quem são os heterozigóticos? Quem que é azão azinho aqui? Olha, aqui, ó, eu tenho o seguinte, se esse indivíduo nasceu azinho, quer dizer que eu tenho também um azinho do pai. Portanto, esse indivíduo é azão azinho. Esse aqui só pode ser azão azinho, por quê? Porque a mãe é azinho. Esse aqui só pode ser azão azinho, por quê? Porque a mãe é azinho. Então ele vai ganhar um azão do pai, um azinho da mãe. Esse aqui ganha um azinho do pai e um azinho da mãe, certo? Já nesse caso é o mesmo exemplo, ó. Esse cara aqui só pode ser azão azinho, por quê? Porque teve aqui uma filha azinho. Agora, este indivíduo aqui, ó, ele também só pode ser azão, porque o pai deu azão para ele, a mãe deu azinho, ele não tem nenhuma característica aqui manifestada. Esse indivíduo também é azão. E o que nós não temos certeza vai ser esse último indivíduo aqui, ó. Esse último indivíduo aqui eu não tenho certeza por quê? Porque esse cara aqui, ele pode ser tanto azão ou pode ser tanto azão. Portanto, ele pode ser a alguma coisa. Então, nesse caso aqui, nós teremos um número 6 para os heterozigóticos azão e um número 4 para os homozigotos azinho. Correto? Beleza, então? Então, vamos lá para o nosso último exercício de hoje. Nosso último exercício de hoje, ele comenta o seguinte, ó. Considerando, então, o genótipo dos indivíduos, deixa eu deixar isso aqui maior aqui, ó, para nós analisarmos, então. Vou colocar aqui uma fonte um pouquinho maior. Então, ó, considerando, então, o genótipo dos pseudoacondroplásicos desão,
em dose dupla letal, em dose dupla normal. Qual a probabilidade de um casal de pseudoacondroplásico terem filhos normais? Então aqui, pessoal, nós temos um exemplo, que nós comentamos aí atrás em outros vídeos, um exemplo que fala do gene letal. Então, ó, para o pseudoacondroplásico, quando ele tem um gene desão, isso aqui, ó, vai ser letal lá na fase embrionária ainda. Quando tem um gene desinho, ele nasce aqui, ó, com a sua estatura normal. E quando ele tem o seu gene desinho, ele vai nascer aqui, ó, o anão, correto? Então, ó, considerando o cruzamento de dois pseudoacondroplásicos, certo? Então, o pseudoacondroplásico é aquele anão, certo? Que vai apresentar aí uma característica semelhante ao indivíduo de estatura normal, só que um tamanho pequeno, certo? Vamos lá, então nós teremos aqui, ó, o gene desão, teremos o gene desinho, teremos o gene desinho e teremos o gene desinho. O exercício pede qual a probabilidade de terem filhos de estatura normal. Então nós só temos aqui o desinho. Ó, então não será um quarto, por quê? Porque esse indivíduo morre na fase embrionária. Então nós teremos aqui, na verdade, 1/3 de chances, certo? Então, ó, espero que tenham compreendido esses exercícios. Acompanhem nossa página no YouTube, no Face. Sempre estaremos postando aí novidades aí dentro da química, física e da biologia. Então, aguardo vocês aí até o nosso próximo conteúdo e até mais. Mitose e meiose, ácido desoxirribonucleico, o átomo de Dalton, evolução dos modelos atômicos, uma molécula polar, da ligação polar, cadeia aberta, razão heterozigótica, prótons, elétrons e nêutrons. Essa parte da física chama-se eletrostática. Aqui está em Kelvin, membrana plasmática, procarionte ou eucarionte. O elétron é negativo. O núcleo do átomo, eletrosfera, heredogramas, biologia, química e física. Legal, né? Então inscreva-se no nosso canal. Não perde nenhuma atualização.